Tá ligado ainda, né? Não. As crianças podem sair para as suas salas, as classes infantis, e o resto, as crianças mais velhas, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas. Livro de Jonas, estamos essa semana no capítulo 3. Jonas fica logo depois de Obadias e antes de Miqueias. Então, se você está procurando, não sabe exatamente, no Antigo Testamento, você pode olhar no índice na sua Bíblia para encontrar com mais facilidade, se for o caso. Quem aqui esteve nas últimas 2 semanas? Tem alguém? Alguns? Certo. Então, vocês ouviram o relato dos acontecimentos do capítulo 1, 2 semanas atrás, o capítulo 2, na semana passada. Vocês com certeza já ouviram a história de Jonas até conhecido no mundo afora, só que para a maioria das pessoas é considerado como um mito, né? Como simplesmente uma história fictícia que representa alguns valores. Mas Jesus Cristo vai citar os acontecimentos do livro de Jonas várias vezes, o que nos indica que foi uma pessoa verdadeira em lugar verdadeiro, num tempo verdadeiro. Também, nos Reis, nós lemos a respeito de Jonas sendo um profeta do Reino do Norte, o Reino de Israel, durante o reinado do rei Jeroboão II. Então, nós sabemos que foi um homem verdadeiro. As pessoas gostam de dizer que foi fictício por causa do grande peixe que Deus enviou para engolir. Isso não pode, na mente das pessoas, não faz sentido de acordo com a ciência. Mas se Deus é capaz de criar o mundo simplesmente com suas palavras, ele também não seria capaz de enviar um peixe capaz de uh, proteger de alguma forma a vida de Jonas ali no fundo do mar? Creio que sim. Jonas capítulo 3 são apenas 10 versículos, então vamos ler. Vocês podem me acompanhar e depois nós vamos passar um tempo juntos olhando esse trecho. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Deixa eu resumir rapidamente alguns dos eventos dos primeiros 2 capítulos. No primeiro capítulo, a palavra do Senhor veio a Jonas, um profeta de Deus, para ir para Nínive, uma cidade grande, uma cidade com população de pelo menos 120 mil habitantes na época, no reino de Assíria, ao norte de Israel. Agora, naquele período, no 8º século, o reino de Assíria estava atacando Israel, estava oprimindo Israel. Eventualmente, nós sabemos pela história que
o reino do norte vai ficar exilado nas mãos dos assírios. E Nínive é uma das cidades principais do reino de Assíria. Então Deus chama Jonas para ir até Nínive e pregar a sua mensagem. E qual foi a resposta de Jonas? Sim, senhor, eu vou. Foi isso que ele disse? Não, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Fugiu. Mas não diz o trecho que ele simplesmente fugiu do chamado. Ele tentou fugir da presença de Deus. Pensa nisso. Parece tolice para nós, né? Tentar fugir da presença de Deus é uma impossibilidade. Deus é onipresente, certo? Mas Jonas, na sua mente, pensou: eu vou fugir. E ele embarcou no navio sentido. Alguém se lembra? Tarsis. Agora, só para vocês saberem, Tarsis não é a cidade onde Paulo nasceu, que é Tarso, certo? É parecido, mas é diferente. Tarsis se localizava na Península Ibérica, onde hoje tem a Espanha, certo? Naquele mundo antigo, Tarsis era conhecido como o ponto mais distante conhecido. Então, na mente de Jonas, com certeza ele estava dizendo: eu vou para o lugar mais longe que a gente sabe, e ali eu vou fugir da presença de Deus. Então, ele embarcou no navio, desceu no fundo do navio. Eu imagino que ele deitou numa rede, talvez não, mas ele dormiu. O navio segue em frente, e de repente Deus envia uma grande tempestade que começa a chacoalhar o navio de tal forma que o vento e as ondas faz com que ah, os homens daquele navio pensassem que iriam naufragar, pensaram que iriam morrer. Então, o que é que eles fazem? Eles começam a lançar sortes, imaginando que é um dos deuses de alguém, porque eram pessoas idólatras, deve ser um deus que está fazendo que isso aconteça. Então, os marinheiros, eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então, eles foram lá, acordaram Jonas e tentaram descobrir o que foi que Jonas havia feito que gerou essa tempestade terrível. Então, Jonas vai dizer as seguintes palavras: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Jonas reconhece que a sua atitude, a sua decisão de tentar fugir de Deus e de sua vontade resultou naquele caos ali, naquela tempestade terrível. Então, os homens primeiro falaram: não, nós não vamos fazer isso. Aí eles finalmente vão jogá-lo. E eles vão dizer: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Então, em seguida, eles jogam Jonas no mar. O mar imediatamente se acalma e Deus envia um grande peixe. Tem gente aí que pensa que é baleia. Não vou dizer se é ou não é, porque eu creio que Deus designou e criou talvez um peixe específico para aquele momento, para engolir Jonas. E o peixe engole Jonas, e Jonas vai ficar quanto tempo na barriga do peixe? Alguém se lembra? 3 dias e 3 noites. Isso é importante, porque mais tarde no Novo Testamento Jesus vai falar sobre esses 3 dias que Jonas ficou na barriga do peixe. Então, na semana passada, o Renan pregou no capítulo 2, onde Jonas, na sua angústia, ele vai clamar a Deus, ele vai, nos parece, se arrepender, ele vai orar e clamar a Deus por socorro. Me salve, Senhor, me tire dessa sepultura. E no final do capítulo 2, versículo 10, diz: o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Então, imagine o fedor que estava Jonas depois de 3 dias na barriga do peixe, né? E aqui que começa os eventos do capítulo 3. Mas deixa eu só dar uma introdução para o conteúdo de hoje. Há momentos em nossas vidas em que uma única palavra muda tudo, não é verdade? Há momentos em que um médico diz: você está curado. Ou um juiz declara: você está livre.
ou um soldado ouvindo as palavras "a guerra acabou". Agora imagine o peso da palavra do Deus vivo, uma palavra que faz surgir as galáxias, uma palavra que chama à vida os mortos, uma palavra que penetra os corações mais endurecidos, uma palavra que convence os pecadores dos seus pecados, uma palavra que restaura até nações. Aqui em Jonas 3, nós encontramos um profeta ainda relutante, a gente não vê exatamente, mas o capítulo 4 vai nos mostrar isso. Um profeta ainda relutante, mas finalmente obedecendo o chamado de pregar a palavra. E foi uma mensagem simples, poucas palavras. Na verdade, no hebraico são apenas 5 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Uma mensagem curta, objetiva, mas foi o que Deus enviou ele para falar. No entanto, por meio dessa breve proclamação da palavra de Deus, uma cidade inteira, 120 mil habitantes, uma cidade conhecida por sua violência, por seu orgulho, por sua crueldade, uma cidade se ajoelha em arrependimento. O rei coloca de lado a sua coroa, o povo jejua e ora, e o curso da história para aquele povo, naquele momento, mudou. Agora, mais tarde na história, a gente sabe que Nínive foi destruída. Mas, nesse momento, por causa desse arrependimento, pelo menos Deus não destruiu. Agora, o que é que poderia fazer corações endurecidos se derreterem dessa forma? O que é que poderia fazer isso? O que poderia fazer o império mais cruel tremer diante de Deus? Eu não creio que foi a eloquência, nem mesmo a compaixão no coração de Jonas. Foi o puro poder da palavra de Deus. Poucas palavras, mas poderosas que transformaram. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Sua palavra não apenas sugere, a sua palavra ordena. A palavra de Deus, ela é poderosa. E eu quero, hoje de manhã, destacar o poder da pregação. Por quê? Porque ainda hoje nós somos chamados a pregar o Evangelho. A pregar a palavra de Deus àqueles que não conhecem. A pregar o Evangelho aos perdidos. Diante dessa realidade, nós precisamos ter a convicção de que a palavra de Deus é poderosa. Não é porque eu sou uma pessoa corajosa ou porque eu sou bom de oratória que as pessoas vão se render ao Senhor Jesus Cristo em arrependimento. Simplesmente por causa do poder da palavra e do Espírito de Deus que age em corações para transformá-los. Então, hoje, ao olharmos aqui em Jonas capítulo 3, nós não vamos apenas estudar uma história antiga, nós vamos ver que a palavra de Deus é viva, que a palavra de Deus é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Então a pergunta é: nós responderemos como Nínive respondeu diante da palavra? Porque o poder da palavra de transformar uma cidade pagã ainda tem o poder de transformar nossos corações hoje. E aqueles a quem nós compartilhamos essa palavra. Acho que eu perdi o meu controle. Tá aí? Não sei onde foi parar o meu controle. Tá no bolso. Verdade. Não, tá não. Tá aqui embaixo desse tecido bonito. Pronto, vamos lá. Tá aí? Então, o poder da pregação é o foco de hoje. A grande ideia da pregação é essa. Quando a palavra de Deus é proclamada fielmente, ela carrega o poder de Deus para despertar o arrependimento, transformar vidas e estender a misericórdia de Deus às pessoas, o mais improvável que sejam, por mais improvável que sejam elas. Aqui em Jonas, capítulo 3, nós encontramos um dos avivamentos mais notáveis de toda a história.
Capítulo 3, versículos 1 a 2, nós encontramos, em primeiro lugar, a ordem de pregar. Diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade e pregue. Nessa ordem de Jonas e pregar, nós temos algumas palavras muito interessantes que eu quero destacar. Aqui nós encontramos essa frase pela segunda vez. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Quando foi a primeira vez? Primeiro capítulo, não é? Na narrativa, foi assim que começou o livro de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas. E interessante que a última parte, no versículo 2, nós vamos encontrar quase que as mesmas palavras do capítulo 1, onde vai dizer: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue. Foi exatamente o que Deus havia falado no capítulo 1 e ele vai repetir novamente. O que eu quero primeiro destacar com isso é que a graça de Deus concede segundas chances. A graça de Deus concede segundas chances. Apesar da rebeldia no coração de Jonas, apesar de sua fuga, Deus o restaura ao serviço. Meus irmãos, essa é a misericórdia de um Deus que não apenas redime os pecadores, mas ele restaura aqueles que falham. Da mesma forma, Deus chama o seu povo imperfeito e às vezes relutante para ser seus mensageiros. O problema é que quando fugimos da presença de Deus, nós estamos fugindo da vontade de Deus. Quando tentamos fugir da presença de Deus, acabamos fugindo da vontade de Deus. Mas a verdade é que Deus é fiel, Deus é compassivo, Ele é paciente e Deus não nos descarta. Há momentos em que Ele nos recomissiona. Segundo, quero destacar a mensagem de Deus, porque a mensagem de Deus é o que tem a autoridade de Deus. Então, versículo 2 começa igualzinho ao capítulo 1, versículo 2. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue. São três imperativos no hebraico. Levante-se, vá, pregue. Três imperativos. Eu creio que Deus ainda nos dá esses três imperativos na grande comissão: de ir, fazer discípulos de todas as nações, né? Pregar o evangelho. Mas é necessário que saiamos do nosso lugar de conforto e encaremos os perdidos, envolvimento na sociedade. Então a gente precisa levantar-se, a gente precisa ir e nós precisamos pregar. E Deus falou que Jonas deveria pregar a mensagem que ele o daria. Não foi Jonas que inventou a pregação, não foi, como eu disse, a boa oratória de Jonas, mas foi a autoridade da pregação, que não veio de criatividade humana, mas de uma revelação divina. Meus irmãos, a pregação fiel, ainda hoje, deve estar enraizada no conceito que os profetas falavam: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O problema é que quando o púlpito se torna meramente uma plataforma para opiniões populares ou meramente pensamentos positivos, em vez da pregação das Escrituras, o poder é perdido. Quando a pregação é meramente aquilo que agrada os ouvidos dos ouvintes e não confronta pecado e enfatiza o arrependimento e a transformação genuína, quando o pecado não é mencionado, quando as pessoas evitam falar da eternidade separada de Deus para aqueles que não confessam Jesus como Salvador, quando a igreja e o seu púlpito se torna um lugar que apenas está lá para agradar os ouvintes, o poder é perdido. Então, quando nós nos levantamos para pregar a palavra de Deus, devemos fazer isso com convicção. É poder, mas não é poder por causa de mim, é poder porque é a revelação divina.
para nós ainda hoje. Segundo, vamos olhar o conteúdo da mensagem. Diz que Jonas se levantou e foi. Dessa vez ele não fugiu da presença de Deus, porque ele viu na primeira vez que não deu muito certo. Acabou na barriga do peixe. Ele obedeceu. Capítulo 4 nos mostra que o coração dele ainda não estava com a atitude correta, mas ele foi, ele obedeceu. Segundo a palavra do Senhor. Aqui nós temos um parêntese que vai descrever um pouquinho como era a cidade. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. As estimativas é que o centro da cidade tinha mais ou menos 8 quilômetros de circunferência, né, ao redor. Então era uma cidade não enorme, mas 120 mil habitantes. Pensa na cidade de Eusébio. Mais ou menos esse tanto de gente. Uma cidade grande para aquela época. Uma cidade muito grande. Agora, dizem que Nínive, se pegar a grande metrópole e sair um pouco mais com outros municípios que estavam ali por perto, passava de 600 mil habitantes. Era uma cidade grande, muito influente na Assíria. O conteúdo da mensagem foi simples, uma proclamação simples e direta. Como eu falei, são 5 palavras no hebraico, dependendo da sua versão em português, pode ser 7 ou 8 palavras. É uma mensagem curta, não é a pregação do pastor Timóteo, que às vezes dura 1 hora, certo? 5 palavras curtas, objetivas. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas não tentou entreter, não tentou suavizar, nem tentou manipular os ouvintes. Ele proclamou o julgamento vindouro de Deus. Isso nos lembra que o poder não está na duração da pregação, nem mesmo no polimento da pregação. É bonito, falou tão legal para a gente. Não, é porque é a autoridade de Deus. Foi uma proclamação simples e direta. E foi eficaz por causa da verdade que ela carregava. A palavra de Deus, meus queridos, não precisa de embelezamento. A palavra de Deus precisa de proclamação. Deixa eu falar isso de novo. A palavra de Deus não precisa de embelezamento. Como se a palavra de Deus não fosse suficiente. Ela não precisa de manipulação. Ela precisa de proclamação. Quando o teólogo e pastor Charles Spurgeon pregou sobre esse trecho, ele disse as seguintes palavras: a palavra de Deus é como um leão. Você não precisa defender um leão. Solte-o e ele se defenderá. Jonas simplesmente soltou a palavra de Deus e ela rugiu em todo o Nínive. Poderosas essas palavras, meus queridos. Porque não foi Jonas que levou uma cidade ao arrependimento, foi Deus. E a sua palavra poderosa. Depois nós encontramos em suas palavras uma mensagem de advertência e graça. E você pode perguntar, mas cadê a graça? Cadê a misericórdia nas palavras? Parece só juízo, não é? Porque nas palavras não tem nenhum chamado ao arrependimento. São simplesmente as palavras de juízo. Em 40 dias, Nínive será destruído. Na verdade, a palavra destruído tem algumas definições diferentes dependendo do seu uso. Pode ser uma cidade que é virada de cima para baixo, mas também é uma palavra que pode significar reverter ou até arrepender. 40 dias e a cidade será virada de cabeça para baixo. Mas eles entenderam, eu acho que o significado era mais forte do que simplesmente vai ser transformado. Porque eles se ajoelharam, confessaram, eles se cobriram de cinzas e se vestiram de pano de saco, e eles estavam ali dizendo: nós estamos errados. Houve arrependimento porque eles pensaram que Deus iria destruir. Olha as palavras do rei no versículo 9. Talvez Deus se volte e mude de ideia
e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Então eles entenderam que as palavras de Jonas eram de juízo, de destruição certa. Onde é que nós encontramos graça nessas palavras? Eu acho que no fato de que Deus deu 40 dias. Deus poderia mandar fogo e enxofre, assim como ele mandou em Sodoma e Gomorra. Mas Deus não o fez. Ele deu 40 dias. Ele enviou o profeta para pregar, certo? Então, a gente vê a compassividade de Deus, a gente vê a misericórdia de Deus, a despeito de ser um povo pagão que estava oprimindo o seu próprio povo. Deus demonstrou graça. A graça de Deus e a compaixão de Deus é vista nessa advertência aos pecadores de uma destruição certa. Meus queridos, a pregação do evangelho deve ser assim. Quantas pessoas não pregam o evangelho simplesmente dizendo aceite Jesus, que a vida vai ser boa, que ele vai mudar o seu coração, vai mudar a sua vida? Há poucos pregadores hoje que se levantam e dizem: se você não se arrepender dos seus pecados, você vai passar uma eternidade separada de Deus no inferno. Mas é o que a palavra ensina. A destruição é certa para a pessoa que não se arrepende, que não se ajoelha diante de Deus e confessa Jesus como Salvador. Nós precisamos pregar a verdade da mensagem. Nós não precisamos tentar fazer bonitinho e agradar os ouvintes, porque a destruição é certa. Mas Deus é paciente, Deus é gracioso, Ele tem dado tempo ainda para aqueles que ainda não se arrependeram. Pregação fiel não é dizer o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. Hoje em dia é muito comum você ver igrejas grandes onde os pastores estão simplesmente falando a mensagem do coaching do mundo aí afora, né? Uma mensagem positiva, você pode se tornar uma pessoa melhor, você pode adquirir fama, riquezas, poder. Mas essa não é a mensagem do Evangelho, meus queridos. A mensagem do Evangelho é que nós estamos perdidos sem Cristo e nós precisamos de um Salvador. E apenas Ele pode reverter o destino das nossas vidas. Esse é o conteúdo da mensagem. Terceiro, nós vemos a resposta à pregação da palavra. A resposta nós encontramos nos versículos 5 a 9. No versículo 5, imediatamente a gente vê essas palavras. Os ninivitas creram em Deus. Espera aí, as palavras de Jonas nem falaram Deus, simplesmente falaram em 40 dias Nínive vai ser destruída. Como é que eles agora vão crer em Deus? Meus queridos, é provável que Jonas falou mais alguma coisa também, que Deus havia revelado mais alguma coisa, que eles entendiam que Jonas era um profeta da nação de Israel, um povo que adorava a Deus, pelo menos alguns. O povo também estava vivendo em muita idolatria naquela época, mas diz que os ninivitas creram em Deus. Simples. E qual foi o resultado dessa crença? Proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Agora, aqui não diz que cada indivíduo se arrependeu. É o que a gente tira muitas vezes pensando que houve uma salvação geral em cada indivíduo, mas simplesmente nos mostra a abrangência. Foi a maioria, dos mais velhos até os mais novos, dos maiores até os menores. Essa ideia de que houve uma transformação abrangente do povo. É possível que alguns ali não se arrependeram? É possível. Mas, de forma geral, o povo se arrependeu. Proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco. O primeiro passo foi que eles creram. Né? Eles não apenas creram em Jonas e nas suas palavras. Diz que eles creram em Deus, Elohim, o Deus que se revelou em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus, no princípio, Elohim criou. Eles creram
em Elohim. Eles creram em Deus. A verdadeira pregação coloca as pessoas face a face com o próprio Deus. A verdadeira pregação coloca as pessoas face a face com o verdadeiro Deus. A fé, Romanos 10, 17, vai dizer que vem pelo ouvir a palavra. Não é verdade? A fé vem pelo ouvir a palavra. Eles creram no que ouviram, creram no Deus que enviou a mensagem. Naquela situação, a palavra de Deus rompeu barreiras culturais, rompeu tradições pagãs e fez cair por terra o orgulho do povo. Uma das maiores cidades do mundo antigo curvou-se diante de Deus. Imagina isso. Como é que nós sabemos que o arrependimento foi genuíno? Bom, primeiro eles creram, isso é interno, né? Eles creram e depois eles agiram. Houve evidência externa. Eles jejuaram, vestiram roupas feitas de pano de saco, o que era o normal para pessoas que estavam demonstrando arrependimento, mudança. Era humildade. Mas não somente isso. Ouçam as palavras adiante, versículo 6. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, podemos dizer que o rei de Nínive seria mais ou menos como o prefeito da cidade, certo? Porque cada cidade tinha o seu rei, era o governador daquele local. Quando ele ouviu, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais e ele também se cobre de pano de saco e se senta sobre cinzas. Essas duas coisas, no mundo antigo, representavam luto. Quando uma pessoa morria, era comum as pessoas se vestirem de pano de saco e sentar nas cinzas. A gente vê Jó fazendo isso. Quando seus filhos morreram, quando ele perdeu tudo, ele vai fazer justamente isso. Mas demonstra uma atitude interna de luto diante do pecado. Aí ele vai dizer o seguinte: ele mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Coitados, até os animais tiveram que jejuar, né? Mas foi um jejum declarado geral, até os animais. Não lhes deem pasto, não deixem que bebam água, todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Aí escutem as seguintes palavras. Então clamaram fortemente com suas palavras e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. De alguma forma, o rei e o povo sabia que essa destruição que vinha de Deus era por causa do mal e da violência que eles tanto praticavam. Verdade. A crença produziu ação. Jejum, pano de saco, humildade e o afastamento do mal. É um verdadeiro avivamento. Conta-se a história de que no início do século XX, em 1904 para 1905, no país de Gales, houve um dos maiores avivamentos de toda a história. No país de Gales, um povo que estava longe de Deus, havia um jovem mineiro de 26 anos, trabalhava nas minas, mas era um homem temente a Deus que cria na palavra, era convertido, e ele começou a pregar uma mensagem simples: arrependam-se e creiam no Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se e creiam no Senhor Jesus Cristo. Disse que a partir dali se desencadeou um avivamento que durou um bom tempo e mais de 100.000 pessoas, ao longo de um ano e pouco, se renderam ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. E tudo começou com aquele jovem disposto a pregar uma mensagem. Quando eu falei que alguns pensam que
esse arrependimento não foi genuíno. Eu até li alguns comentários essa semana, me preparando para a pregação, em que há essa ideia de que foi simplesmente porque eles não queriam ser destruídos. Então eles falam: tudo bem, a gente se arrepende. Mas se esse foi o caso, Jesus não teria falado a respeito de forma tão poderosa. Deixa eu ler para os irmãos. Mateus capítulo 12, versículos 38 e 41, diz que Jesus estava interagindo com escribas e fariseus. E alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, Mateus 12, 38, Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Se você ler os evangelhos, Jesus já tinha feito sinais. Jesus já tinha pregado a mensagem do reino. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão a do profeta Jonas, o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas estava 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Fazendo essa ligação entre Jonas na barriga do peixe, os 3 dias, e ele, o Filho do Homem, que iria passar 3 dias no sepulcro. Ele continua: Ninivitas se levantarão no juízo, com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus estava fazendo um contraste entre os fariseus e escribas, que estavam dizendo: nos dê um sinal para a gente saber se você é o Messias, para a gente saber se a mensagem é verdadeira, nos dê um sinal, nos dê um sinal. Jesus já tinha dado muitos sinais, e ele vai dizer: vocês são piores do que os ninivitas, porque os ninivitas se arrependeram e creram, e não tiveram nenhum sinal. E aqui está alguém na sua presença que é maior do que Jonas. Jesus não era meramente um profeta. Jesus era filho de Deus, encarnado, vindo à Terra para trazer salvação. Um comentário que eu li disse as seguintes palavras: os ninivitas creram depois de um breve sermão sem sinais, enquanto os escribas e fariseus ouviram muitos sermões de Jesus e viram muitos sinais, mas ainda assim se recusaram a crer. Meus irmãos, tem muita gente hoje que ainda está procurando sinais e oba-oba, pedindo a Deus algo grande, né? Uma manifestação. Isso é muito normal. Jesus diz: é uma geração incrédula que busca essas coisas. Você precisa se arrepender e crer. E a mensagem de Deus é poderosa o suficiente para fazer essa transformação. Nós vemos que até o rei se humilhou. Ouçam as palavras do rei no versículo 9. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Foi a última coisa que ele fez. Não foi a primeira. A primeira, se arrependeu, caiu nas cinzas, jejuou. E então ele vai dizer: talvez Deus mude de ideia e se afaste do furor da sua ira. O rei não fez exigências, apenas depositou esperança de que Deus fosse misericordioso. A verdade é que quando a pregação leva as pessoas a esse ponto, onde há quebrantamento, humildade e esperança, nós vemos que o propósito divino se cumpre. Quando a palavra de Deus resulta em quebrantamento, humildade, arrependimento, o propósito de Deus se cumpre. E qual foi o resultado da pregação? Qual foi o resultado da pregação? Versículo 10 é onde o capítulo encerra. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Ouça essas palavras. E Deus fez o quê? Mudou de ideia. Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Tem gente que não gosta disso porque pensa que Deus mudar de ideia significa que Deus muda, e aí não seria Deus, né? Deus não pode mudar.
Meus queridos, não é que o caráter de Deus muda, mas é que diante do arrependimento, o coração de Deus é sensível a perdoar, é sensível àquele que se arrepende genuinamente. A gente vê isso vez após vez. Quando as pessoas se arrependem, Deus não leva ao juízo. Então Deus respondeu ao arrependimento deles com misericórdia. A palavra de Deus não apenas convence as pessoas do seu erro, mas ela também redime e restaura as pessoas. Quando o povo se arrepende genuinamente, Deus transforma a sua ira em misericórdia. Quando Deus vê o arrependimento genuíno, ele transforma a sua ira em misericórdia para todos nós. Meus queridos, esse é o milagre da pregação. Não é que eu consiga mudar qualquer coisa no coração humano, eu não posso. Eu posso agradar os ouvintes, eu posso falar uma coisa bonita, mas o milagre da pregação é que ela pode mudar o curso do destino humano. A mesma cidade, outrora condenada à destruição, se torna um testemunho da compaixão e misericórdia de Deus. Não significa que Deus muda, mas mostra que o seu coração é sempre sensível àqueles que clamam por misericórdia. A gente vê isso constantemente nas Escrituras. A palavra de Deus sempre cumpre o seu propósito. Em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11, lemos assim: Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus proclamada sempre cumprirá o propósito de Deus. Hebreus 4:12, também muito conhecido, nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que a espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Apesar de Jonas ser um profeta relutante, que não obedeceu de imediato e nem mesmo teve uma atitude boa no final, ainda assim o sermão realizou o que Deus pretendia. Cumpriu a vontade de Deus. Meus queridos, pregar a palavra de Deus nunca é desperdiçado. Pode ser um ouvinte, pode ser 10 mil ouvintes. A pregação da palavra de Deus nunca é desperdiçada. Mesmo quando parece ser infrutífero, mesmo quando parece que não está funcionando, não há resultados. Precisamos ter essa confiança de que a pregação da palavra de Deus nunca será em vão. Ela sempre cumprirá e alcançará os objetivos de Deus. Então vamos para a conclusão. A conclusão, nós vemos o poder duradouro da palavra de Deus. Jonas 3, meus queridos, é um testemunho de que a pregação muda as coisas. Jonas 3 é um testemunho de que a pregação muda as coisas. Não por causa do pregador, ainda bem, mas por causa do Deus que fala por meio da sua palavra. Um Deus que ainda hoje se revela a nós por meio da sua palavra. Quando a palavra de Deus é proclamada, os desobedientes podem ser restaurados, assim como foi o caso de Jonas. Quando a palavra é pregada, os corações duros podem ser amolecidos, como foi o caso dos ninivitas. E também, quando a palavra é pregada, os perdidos podem ser salvos. A questão para nós hoje é essa. Nós ainda acreditamos no poder da pregação? Nós ainda acreditamos no poder da palavra de Deus
para transformar vidas, meus queridos, eu espero que seja um sim convicto no seu coração. Nós ainda declaramos a palavra de Deus com ousadia, fidelidade e compaixão em nossa geração, porque há um mundo ao nosso redor que está caminhando para a perdição, caminhando para o juízo final de Deus. Mas nós temos a mensagem, e a mensagem é poderosa, a mensagem é essa: você é pecador, mas se você se arrepender dos seus pecados, se render ao Senhor Jesus Cristo e crer nele, na sua obra na cruz, derramando o seu sangue, morrendo em seu lugar e ressuscitando ao terceiro dia, se você crer nessa mensagem, você será salvo. Há poder, meus queridos, na pregação da mensagem do Evangelho. Deixa eu lhes chamar a ação. E daí? Que diferença essa história faz para a minha vida? Uma história bonitinha, Deus salvou 120 mil habitantes, Jonas depois vai ficar enfurecido com Deus por diversas razões que a gente vai ver na próxima semana. Mas e daí? Que diferença isso faz para a minha vida hoje, para a nossa igreja? Primeiro, precisamos confiar na suficiência da palavra de Deus. Precisamos confiar na suficiência da palavra de Deus, que a palavra de Deus é suficiente para transformar corações. A palavra de Deus é suficiente para reverter aquilo que parece estar perdido e para restaurar os pecadores. Segundo, nós precisamos confiar no poder da palavra de Deus. Não somente na suficiência, mas no poder. A palavra de Deus é poderosa. Porque a palavra de Deus é o que cria. É a palavra de Deus que cria os céus e a terra. É a palavra de Deus que transforma corações. E Jesus, como a manifestação visível, a palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus veio até nós. E hoje, pela palavra escrita, as Escrituras, nós temos o poder de Deus em nossas mãos para ver transformação, para ver salvação, para ver quebrantamento, para ver arrependimento genuíno daqueles que estão longe de Deus. Pensem sobre as pessoas que Deus tem transformado. O apóstolo Paulo, o grande terrorista da igreja, Deus o transformou. Uma cidade de 120 mil habitantes. Nós precisamos, então, pregar a palavra. Não é o suficiente você dizer, eu creio que é suficiente. De boca para fora você diz isso. Eu creio que tem poder. De boca para fora você diz isso, mas você fica calado. Você não fala para ninguém. Você não compartilha o evangelho com ninguém. Você não compartilha a mensagem de Deus com ninguém. Então a pergunta é essa: você crê verdadeiramente que ela é suficiente? Você crê no poder? Porque se você de fato crê nessas coisas, a resposta é óbvia: obediência. Devemos compartilhar a mensagem. O relógio está me dizendo que é hora de terminar. Então vamos para o último ponto. Nós precisamos crer que a palavra de Deus é o poder de Deus devemos ir e devemos pregar. Para que aqueles que estão perdidos se arrependam dos seus pecados, se voltem para o único Deus vivo e verdadeiro e recebam misericórdia, graça, perdão e vida eterna que Deus oferece a todo aquele que nele crê. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo poder da tua palavra. Te agradecemos porque um dia essa palavra nos alcançou, nos transformou. Então agora eu peço, Pai, que o Senhor nos capacite individualmente, corporalmente, como igreja, que o Senhor nos capacite e nos desperte para ir, para pregar e para ver vidas transformadas. Ó Deus, nos dê convicção de que a tua palavra é poderosa, de que a tua palavra é suficiente. Nos dê ousadia diante dos medos que tantas vezes nos impedem de pregar. E, ó Deus, que com essa convicção nós possamos sair daqui e ver almas ganhas com o Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus, que possamos
compartilhar um testemunho simples de como o Senhor nos alcançou, como o Senhor nos transformou, como o Senhor nos libertou de uma eternidade destinada à perdição, nos dando vida eterna. Que essa mensagem, ó Deus, esteja sempre em nossos lábios, a compartilhar com todo aquele que nos pergunta a respeito da esperança que nós temos. Isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.